Quase 3 anos após a tragédia da Samarco, objetos religiosos das capelas atingidas pela lama estão sendo recuperados. Imagens, livros, muitos deles estavam cobertos de barro. A tragédia da Samarco levou vidas, casas, histórias e também um grande acervo histórico e religioso. As 3 localidades atingidas tinham capelas com objetos raríssimos do século XVIII e XIX. Imagens, paramentos, objetos litúrgicos, tudo levado pela lama. A lama, a gente fez um estudo do procedimento da lama, né? Então a lama, no caso de Bento, ela cortou a igreja na base, a igreja era conformada por um embasamento de pedra e as paredes eram de pau a pique. Então essa lama cortou, a igreja saiu flutuando em cima da lama e quando ela encontra com outra edificação histórica também, na colisão elas ficaram submersas, né? Outro procedimento que aconteceu com a lama foi no caso de Paracatu e de Gesteira, né, das capelas de Paracatu e Gesteira, que a lama entrou pelas janelas e portas e ela fez um movimento de redemoinho, né? Então muitas das peças dessas 2 capelas a gente conseguiu reaver porque elas ficaram presas nas próprias capelas. Então a equipe de arqueologia estabeleceu uma metodologia de escavação, né, e a grande maioria dessas peças foram recuperadas. Aos poucos, os objetos vão sendo encontrados. Uma equipe de arqueólogos está fazendo uma varredura nas áreas atingidas. Tudo que é achado é trazido para este centro de recuperação. A maioria dos objetos chega assim, em um bloco de barro. Restauradores fazem a limpeza e tomam os primeiros cuidados para o objeto não se degradar ainda mais. Muitos deles precisam, inclusive, ficar em quarentena. Quando elas chegam aqui na reserva técnica, no primeiro etapa elas são identificadas, né, elas recebem uma etiqueta. Nesse momento são feitas as primeiras avaliações quais procedimentos devem ser adotados, né, na questão de tratamentos emergenciais. Após esse período, as peças são levadas para a sala de quarentena, onde acontece a primeira etapa de desinfestação. Mais de 2.000 fragmentos já foram encontrados, peças em metal, madeira e gesso. Imagens que, mesmo com a lama, não se quebraram. É impressionante, porque esse trabalho é um trabalho muito minucioso, né? Então, e é muito significante para a comunidade, principalmente. Então, cada peça que é encontrada é uma vitória para cada comunidade a qual aquela peça pertence. Mesmo aquelas que se quebraram, os arqueólogos encontraram as partes, como essa imagem de Nossa Senhora das Graças. Essa outra de Cristo foi possível, inclusive, encontrar os cravos que prendiam Jesus à cruz. Entre as peças mais antigas está a de Nossa Senhora da Conceição, do século XVIII, que foi retirada do altar da capela em Gesteira. Poucas peças eram catalogadas pela igreja, os antigos moradores que ajudam na identificação. A equipe de arqueologia até brinca, por exemplo, quer muito encontrar a imagem de São Bento, que é muito importante para a comunidade Bento Rodrigues, né? Da mesma forma o sino da capela também, que é muito simbólico para eles e ainda não foi encontrado. Então, a arqueologia sempre trabalha com esse desafio e muito em parceria com a comunidade, né? A comunidade está sempre apontando o que existia. Quando as equipes encontram algum bem, geralmente as comunidades são consultadas para auxiliar na identificação. Todos os fragmentos passam pelo processo de limpeza, mas ainda não se sabe se eles serão restaurados. Até o momento, foram realizados tratamentos emergenciais, né, nos quais envolve limpeza a seco, se necessário limpeza úmida, limpeza química também se necessário e refixação de pintura também quando necessário. Além disso, estão sendo elaborados os projetos daquelas peças que são passíveis de serem restauradas, né? E esses projetos, eles têm que ser aprovados pela arquidiocese, que é a proprietária legal, né, desse acervo, e também por suas comunidades de origem.
sei que é uma pontinha perto de toda a reparação que está sendo feita, né? Mas é muito gratificante perto de ver a felicidade desses devotos, né? Que a gente não está lidando com pessoas, são pessoas que têm devoção por essas imagens, né? Então, elas são muito mais que objetos, né? Elas são objetos de grande valor sentimental, elas são referências mesmo para essas comunidades, né?